falar sobre mediunidade da nova era. Convidar a todos, feche seus olhos por um minuto, um pequeno momento. Vamos respirar mais lentamente, sentindo o ar entrando pelo nariz, saindo pela boca. Calma no coração. Sentindo a presença do momento. De mãos dadas com o nosso Mestre Jesus. Vamos aprender mais um pouquinho sobre as leis de Deus, sobre os conhecimentos universais. Que assim seja. Falar sobre mediunidade. Essa palestra já vou adiantando. Vai ser uma trilogia. Eu até comentei que eu farei 2 vezes, mas o assunto é muito extenso. Na verdade, é um curso, né? Então a gente vai tentar, nessas 3 palestras, explicar um pouquinho o que é a mediunidade, que é algo tão bonito, tão lindo e muito mal entendido. Vamos lá. Afinal, o que é a mediunidade? A palavra vem do latim, medium, né? No sentido de intermediário, de interligar 2 coisas, né? Entre algo, né? Então seria nós, cada um de nós encarnado, ser intermediário de repente pode ser de um ser de outra dimensão, de que está em outro lugar, no plano espiritual, em outro lugar, intermediário até mesmo de alguém que está encarnado, dependendo da situação e do trabalho desenvolvido. Então, essa é a mediunidade. Allan Kardec, ele é um grande estudioso, um pedagogo, mas tem muitas pessoas que acham que ele inventou a mediunidade, que o Espiritismo inventou a mediunidade. Antes do Espiritismo não existia mediunidade. Na verdade, ele, como pedagogo, como professor, ele estudou e deu esse nome. Ele buscou a origem no latim, mas ele não inventou a roda. Isso aí é inerente à alma do homem, à alma do ser humano. Sempre existiu, desde o tempo das cavernas. Há estudos arqueológicos que até o homem, os primeiros homens, o homem das cavernas, o homem de Neandertal, o primeiro homem sapiens, ele já fazia algum tipo de ritual, tanto para enterrar as pessoas, tanto para louvar os seus antepassados, uma força maior, a natureza. Até a partir daí que começou a nascer a mitologia. Então, ele não tinha essa palavra de Deus, não tinha nenhum tipo de estudo, mas quando, em alguma situação, nas estações, estava naquela de repente, numa estação que não dava os frutos, de repente chegavam, né, nasciam os frutos, ele plantava, nasciam os frutos, a comida dele, então ele louvava a natureza. Então, desde aquele tempo, ele já tinha essa conexão com o divino, e assim, Allan Kardec foi estudando. Allan Kardec, ele é muito engraçado, né, porque as pessoas quando começam a estudar perguntam qual que era a mediunidade de Allan Kardec, né? E Allan Kardec, a mediunidade dele não era tão ostensiva quanto do Chico Xavier, era uma intuição. Mas por que ele não tinha tanta a mediunidade tão ostensiva como alguns médios, né, que nós conhecemos? Porque
ia atrapalhar o trabalho dele. Ele como pedagogo, ele não tirava suas próprias conclusões das coisas que ele vivia. Ah, eu senti isso, eu tive uma comunicação, então eu vou escrever o que eu tive. Ele como um pesquisador, com um senso filosófico, então ele começou a participar dos grupos da época que estava acontecendo naquele momento. Então ele ia em algum lugar onde estava tendo aquele movimento do espiritismo ali acontecendo, e ele chegava naquele movimento, naquele local, ele fazia uma pergunta: o que é Deus? E perguntava para aquele médium que estava ali incorporado, trabalhando com aquele espírito, e ali tinha uma resposta. Aí ele ia para outra cidade, em outro local, e fazia a mesma pergunta, e viajou para os Estados Unidos, viajou para muitos lugares, e cruzou as respostas. E as respostas, elas começaram a ser parecidas. Então foi um estudo científico. A partir daí, então, que nós temos o Espiritismo como um tripé, a sua base, que é a filosofia, a ciência e a religião. Então, a parte da filosofia, que é a pergunta, perguntar porque isso, daquilo, ele perguntava. A ciência era a metodologia que ele usava para usar essas respostas para ele conseguir publicar um livro. E ele foi publicando. Só a partir daí, então, que ele entrou na parte da religião. A parte da religião, a gente né, tem essa visão de religião como uma igreja, como um lugar. Mas religião para ele é algo muito mais solto, mais leve, sem dogmas. Religião para ele seria a própria essência da palavra, que também vem do latim, que é o religare, que é a nossa conexão. Essa reconexão, essa conexão que o homem perdeu. O homem moderno, o homem ocidental. Porque se nós pesquisarmos os homens nativos, os índios, os indígenas da América do Sul, ou de qualquer outro lugar, da África, de qualquer outro lugar, eles não têm essa coisa que nós temos, que a gente tem um botãozinho que aperta, né? Segunda-feira tem palestra, aí opa, vou me conectar com Deus. O homem nativo, ele tem como nele, ele não tem uma divisão, ele não tem um botãozinho que aperta, porque ele é divino, tudo para ele, o profano, o sagrado é uma coisa só. Então, se ele vai celebrar um aniversário de um filho, é um grande evento, que ali ele vai louvar a natureza dentro do conhecimento dele, da espiritualidade dele. Então, não tem essa separação. Então, a Kardec começou a perceber que até os povos antigos, eles tinham essa manifestação através da dança, como que eles acessavam essa mediunidade. Eles não tinham o método que a gente tem, tipo de concentração, aquela coisa de ficar em silêncio, fazer uma oração, era coisa muito natural. Eles começavam a fazer algum tipo de dança circular, e aquela dança, aqueles movimentos, e aquele movimento repetitivo de uma dança, aquilo ia mudando as ondas cerebrais daquela pessoa, que hoje a ciência prova isso, e tem estudo isso de neurociência, que a gente entra num estado alterado de consciência. A gente está aqui na vigília, ou está no trabalho ali, a gente está normal, está ali trabalhando, mas quando a gente senta um pouquinho, que não é muito do nosso costume, mas quando a gente senta, como vocês estão aqui relaxados, tranquilos, quando a gente entra nesse estado, automaticamente as ondas cerebrais do nosso cérebro ela começa a diminuir. E aí a gente começa a perceber coisas que a gente não percebe na correria, começa a perceber nosso coração batendo, o corpo pulsando, você começa a ficar mais calmo, os pensamentos eles começam a ficar mais tranquilos, então você consegue perceber coisas que talvez no dia a dia, na correria da vida, a gente não percebe. Então, esses estados alterados de consciência que levam a gente a começar a perceber, a gente entra em outra frequência, então a gente começa a perceber a espiritualidade. Porque se a gente está na correria, está muito no pensamento, na confusão, no emaranhado de pensamentos, e de repente a gente está querendo resolver uma questão, e fica pensando, e às vezes está o nosso mentor aqui, o nosso anjo da guarda, tentando falar uma coisa, mas a mente está a milhão, assim, a gente não consegue perceber. E a gente fica na confusão. Eu coloquei esse desenho aqui, mas na hora que eu fui testar eu achei ele que ficou meio assim. Eu vou desenhar mais ou menos aqui, só para explicar um pouquinho. Eu sou um grande desenhista, mas não vou explicar.
meio esquisito, mas para você entender. Aqui nós temos, nessa parte aqui, nós temos uma glândula, né? Ao longo da nossa coluna, até a ponta da nossa coluna aqui, mais ou menos até aqui, até a cintura, mais ou menos aqui, nessa parte, né, do cóccix aqui, nós temos a nossa espinha e ao longo dela nós temos 7 glândulas, as principais. Tem várias outras glândulas no nosso corpo espalhado, isso do corpo físico, né? Então nós temos uma aqui, temos uma aqui no centro da cabeça, mais ou menos nessa altura, e aqui assim, então mais ou menos aqui, né? No meio da cabeça assim, que é a glândula pineal. Depois nós temos uma outra aqui, seria mais ou menos aqui. Então na nossa cabeça temos 2 glândulas, né? A hipófise, a glândula pineal, depois nós temos outra aqui na garganta, vai descendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então nós temos as 7 glândulas no nosso corpo. Então, do lado aqui está o nosso corpo físico e aqui está o nosso corpo energético, né? Nosso corpo espiritual. Isso que é uma aula, né? Mas esse corpo espiritual, nós temos 7 corpos, né? Então nós temos esse corpo físico, que é o nosso aparelho, nosso avatar para estar vivo aqui, porque nós somos espíritos vivendo uma experiência humana, nós somos humanos vivendo uma experiência espiritual, né? Isso aqui é um veículo para a gente estar encarnado. Então vamos resumir esses 6 corpos nesse corpo só, nesse corpo espiritual. Então a gente tem essas 7 glândulas aqui na base do nosso corpo, e no nosso corpo espiritual a gente tem 7 chakras principais. Chakra que vem do indiano, da língua antiga indiana, que é do sânscrito, que ela quer dizer roda. Então, como fosse roda assim, energética, uma coisa que fica rodando assim, que o corpo se comunica, o corpo espiritual se comunica com o corpo físico. É muito louco isso, né? Mas isso tudo está rolando dentro da gente. Então, quando uma pessoa ela tem uma questão, que acontece quando a pessoa tem uma questão na tireoide, muitas pessoas têm problema na tireoide, ela vai no médico e aí ela faz todo o tratamento e às vezes não adianta, né? Sempre vá ao médico, né? A questão da gente estar aqui numa casa espiritual, aprendendo, não anula o tratamento médico, pelo amor de Deus. Então, às vezes a pessoa tem uma questão que ela está fazendo um tratamento e às vezes essa coisa não está acontecendo porque esse chakra do corpo espiritual, essa roda, ela está travada. Por algum motivo espiritual, de repente é uma coisa que a pessoa não falou, ela guardou, às vezes é uma pessoa que guarda, não fala o que pensa, ou o contrário, ela está no extremo, ela não fala, ela guarda tudo, e aí travou. Aí ela toma medicamento, ajuda, mas ela precisa também trabalhar esse lado dela, esse lado espiritual. Ou ela fala tudo, né? Fala tudo. Olhou feio, ela fala. Né? Pisou no meu pé, quer matar a pessoa. Então, tem esses extremos que vai dar uma questão aqui. Mas o que é mais comum a gente ter questões no nosso chakra, né? Nosso chakra cardíaco, que é todo esse sistema, que é o nosso coração, que é o nosso lado sentimental. Então, questões mais resolvidas, muitos traumas, por isso que é importante fazer terapia, passar no médico, passar no terapeuta, no psicólogo, psiquiatra, para trabalhar esse lado emocional, que é o nosso lado emocional. E aí cada dom da mediunidade está atrelado a isso. Por exemplo, a pessoa, ela tem um dom de cantar, ela tem um dom da oratória, esse chakra dela é mais trabalhado. Mas a gente aprende que é necessário a gente trabalhar todos os chakras, todas as nossas qualidades. Daria para fazer uma palestra de cada chakra, mas vamos falar, eu diria que é a principal, pelo menos para a gente entender hoje, que é a pineal, que é a principal, essa que está aqui. Essa glândula pineal, hoje tem estudos em muitas universidades, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. A pineal, como eu estava falando da frequência cerebral, a pineal, vamos imaginar assim, fazer uma analogia, ela é uma antena. Ela é uma antena que nós temos aqui, né? Essa glândula. Um exemplo que eu acho muito interessante, não sei se vocês conhecem, aquela médium bem famosa, uma senhora Mônica Medeiros. A Mônica Medeiros, ela tem uma conexão muito
né, nas lives dela, com extraterrestres, né, por exemplo. Né? É a maior conexão que ela tem, que ela faz muitas palestras falando disso. E quando ela recebeu essa missão, a primeira orientação que ela recebeu foi parar de tomar Coca-Cola e comer carne. Por quê? Porque essa glândula, a pineal, ela é do tamanho de uma azeitona e ela tem uns cristais. E a Coca-Cola, ela vai sujando aquilo. Então a pessoa perde a conexão. Ela perde a conexão com o alto. Então vários alimentos fazem mal. Se a gente fazer uma pesquisa, vai ter vários alimentos que fazem mal. Por isso que a mediunidade, dentro de um estudo dentro de uma universidade, né, tem o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele fez o mestrado dele na USP falando sobre a mediunidade. Então a mediunidade, ela é física. Ela é física. Então imagine assim, a gente é um espírito, usando esse corpo aqui, esse avatar. Imagine que então você é um motorista, você tem seu carro lá. Só que seu carro está ruim, você está colocando a gasolina no posto mais ou menos, adulterado, e uma hora seu carro fica meio ruim. E para você conseguir chegar onde você quer chegar com o seu carro, usar o seu carro do jeito que você quer usar, você não vai conseguir muito bem, porque o seu carro está com a gasolina mais ou menos, você coloca um óleo mais ou menos, o pneu está gasto, então você não está cuidando muito bem do seu aparelho. Então para você ter um desempenho melhor, ter uma performance melhor com o seu carro, você vai ter que colocar uma gasolina de melhor qualidade, colocar um aditivo, colocar rodas boas. Então, a gente não tem muito esse hábito. Então, a mediunidade, ela é física. Então, o que acontece? Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem. Essa é a glândula pineal que eu falei, mais ou menos onde ela está localizada, né? no nosso cérebro. Então, ela faz essa conexão. Então, é uma antena. Então, esse desenho aqui, essa parte de baixo do desenho, que eles chamam de olho de Horus, que é da cultura egípcia. Então, para vocês verem que os nossos antepassados, o pessoal lá atrás, lá no passado, já estudava a espiritualidade, né? Já estudava essa glândula, que é esse desenho que representa essa parte do cérebro, né? Então, ele tem um desenho, a metade do cérebro como se tivesse cortado, e é a glândula bem aqui, né? Que é esse desenho aqui, né? Então, se você for nas escrituras das pirâmides, tem isso escrito, né? Eles gravaram na parede. Então, sempre foi estudado pela humanidade. Então, o que o Allan Kardec fez foi estudar todas as tradições, os egípcios, os mais antigos, né? Os egípcios, os persas, os indianos, né? Estudavam já essa parte. Como se dá a mediunidade no dia a dia, né? Eu acho que isso é muito importante, porque a mediunidade tem hora e local para acontecer. A pessoa faz parte de um grupo espírita, então, por exemplo, toda quarta-feira tem um trabalho de desenvolvimento, toda quarta-feira tem um trabalho com doutores, né? Ou aqui mesmo, quando a gente vem aqui, tem todo um preparo, tem hora e local. Então a pessoa não pode, do nada, de repente, a pessoa tem uma mediunidade de incorporação, ela está lá no escritório, de repente ela incorpora lá um espírito sofredor, ou mesmo um espírito de luz, tem uma mensagem para passar. Não, o espírito de luz ele vai te respeitar, vai saber que tem hora e momento, né, para qualquer coisa. Então provavelmente, se a gente tem uma sensibilidade, sente que não está sozinho, sente uma pressão, um desconforto, tem que procurar ajuda, porque tem local, tem hora para a coisa acontecer. Então, o que a doutrina espírita ela nos ensina? A reforma íntima, né? Eu já trabalhei em outra casa, dei palestra de algumas casas, em outra casa que eu dava palestra, que era engraçado, que tinha umas pessoas que sabiam o horário que a palestra acabava, mais ou menos, a palestra começa às 8 horas, 25, 30 minutos de palestra, eu vou chegar lá às 8h30, porque eu só tomo um passe e vou embora, porque eu só preciso tomar um passe. Só que o passe seria como fosse um espanadorzinho, sabe? Se tá sujo, ele vai tirar o que está e aí você vai embora. Aí você se suja de novo na rua, né? Aí você volta. E aí a gente aplica, é o passe. Uma pessoa que só quer tomar passe, porque ela acha que é só tomar um passe. O passe tem uma grande utilidade, né? Às vezes a gente está numa frequência muito ruim. Os nossos pensamentos, a gente não enxerga, né? Ele fica em outro lugar, mas a gente
Forma pensamento. Então, por exemplo, eu estou com uma ideia fixa, uma ideia não ruim, aquele pensamento ele fica aqui, ó, em volta de mim. Então, quando eu tomo um passe, ele limpa todas essas impurezas, esses pensamentos que não estão muito bons, dá uma limpada. Isso é ótimo. Só que se você não fizer primeiro, por isso que sempre a palestra primeiro, depois existe uma dinâmica, né? Na terapia espírita. Então, primeiro, você está aqui na palestra para aprender alguma coisa sobre o Evangelho, que é o autoconhecimento, né? A gente chama de reforma íntima, mas hoje tem esse nome moderno, autoconhecimento, que é a gente estudar os ensinamentos do Cristo. Porque sem isso, não tem sentido, senão a gente fica só tomando passo, né? Então, nessa sequência, a reforma íntima, tem a palestra, tem a biblioteca com os livros lá, e a gente tem bastante, hoje nós estamos na área digital, tem muita palestra bacana, mas a internet também é terra de ninguém, né? Então tem muita coisa bacana, tem muita coisa que confunde, cada um explica do seu jeito. Então eu sempre falo para as pessoas, né, quando eu estou fazendo palestra, quando estou dando aula de espiritualidade, o espiritismo, o que ele vem ensinar? Ele te dá uma base. Isso é uma coisa que eu até aprendi na faculdade. Para você quer fazer uma coisa do seu, qualquer coisa que seja, uma receita de bolo. Agora eu vou fazer um bolo. Primeiro, você aprende a receita. Agora eu domino, eu sei fazer o bolo de cenoura com chocolate. Mas o próximo que eu vou fazer agora eu vou colocar o recheio. Vou mudar. Agora o bolo não vai ter só cobertura. Mas primeiro você tem que aprender o básico. Quantas colheres de açúcar vai, a farinha, o ovo. Então, a base é a educação mediúnica. O Kardec, até por uma questão na época de termo mesmo, ele deu o nome, ele falava de desenvolvimento mediúnico. Hoje, né, já de algum tempo, a gente chama de educação mediúnica. Por quê? Eu não vou desenvolver aquilo que eu não tenho. Então, os dons que eu tenho mediúnicos, eles são, eu vou reconhecer ele nessa educação, num curso. Tem casas que tem de 1 ano, 2 anos, varia. Mas aí o que eu vou fazer? Nesse período, eu vou perceber, é um curso de autoconhecimento, eu vou perceber aquilo que eu já percebo no dia a dia. Porque às vezes as pessoas falam, não, porque assim, quando você sentir uma vibração, uma formigação do lado esquerdo, não é muito bom. Não tem nada a ver. Isso é uma crença. Porque do lado esquerdo os caras da esquerda é coisa ruim. Não tem nada. Alguém falou e propagou e todo mundo abraçou a conversa. Não é isso. Porque é uma coisa tão pessoal, é uma coisa tão de fora do íntimo, que não existe uma regra. Eu sinto quando o meu mentor está chegando, a minha orelha direita ela formiga. Isso é uma conexão sua com o seu mentor. Não quer dizer, né, que o Francisco vai ter essa conexão também. A orelha direita dele começa a formigar. Então, de repente, é uma coisa que acontece comigo. Então, por isso que é o curso. O curso é um curso de autoconhecimento, que aí vai ter testes, exercícios, e a gente vai perceber qual que é a nossa mediunidade. Se é a da psicografia, da de escrever, se é da psicofonia, né? E se é clarividência de ver, mundo espiritual, e por aí vai. Tem um monte de mediunidade, tem gente que tem mais de uma também, né? Então a gente vai perceber isso dentro da educação mediúnica, né? Aqui tem educação mediúnica? Aqui não. Não, né? Tá. Curso não. Entendi. Mas é importante ter, né? A gente estava até conversando esses dias, né? Que é importante ter exatamente por isso. Porque a pessoa, ela tem essas sensações, né? E ela saber o que aquelas sensações quer dizer para ela, né? Agora, o tratamento médico, às vezes a pessoa, ela tá numa questão emocional, ela precisa procurar um profissional da área da saúde, seja um psicólogo, um psiquiatra, mas às vezes existem níveis, né? O Allan Kardec, ele classificou a obsessão, né? Níveis, como a pessoa está sendo obsidiada, às vezes aquilo está atrapalhando a vida da pessoa. Às vezes, imagina, você está lá no seu escritório, lá, trabalhando, daqui a você olha e tem um cara morto ali, todo arrebentado, né? Como que trabalha desse jeito? Né? Aí você está sentindo, aí o cara está querendo. Por quê? Porque o cara sabe que você ali está buscando espiritualidade, ou não, mas no caso que é uma pessoa que está buscando a espiritualidade, ou pior, porque esse cara ele pode energeticamente perceber a nossa fraqueza. Sabe que eu vou tomar uma cachaçinha, então ele não tem mais o corpo, ele morreu, então ele vai ficar ali, né? Vamos tomar uma cachaçinha, vai criar situações,
Daí aquele outro amigo lá que gosta de tomar uma cachaça também, que não conversou com você, aí de repente parou no cafezinho, num bate-papo você foi tomar uma cachaça, você já estava tentando tomar. Mas por quê? Porque tem uma influência ali. E aí você não percebe. Né? Então o tratamento médico também é importante para você trabalhar o emocional. Tem que trabalhar o emocional. Por isso que aqui na orientação, né, a Luísa é psicóloga, então a gente tem essa vantagem, né? Porque em muitas casas é só orientador. A gente tem um orientador que já é o psicólogo, já facilita a vida. Então é importante o tratamento. Então a mediunidade no dia a dia, ela é muito importante e não é muito ensinada. Né? Porque todo mundo acha que, eu fui num lugar e falaram assim que eu sou médium de incorporação, eu sou médium de psicografia, eu tenho que trabalhar. Não necessariamente, porque a mediunidade, ela é um dom, né? Mas a pessoa fala, mas eu não estou afim de exercer esse dom, eu estou tranquilo, eu estou de boa, eu quero seguir minha vida. Só que a mediunidade, né, muitas pessoas chamam de sexto sentido. Não tem como, vamos falar dos 5 sentidos que nós temos. Não quero mais enxergar, cansei, não quero mais enxergar, como que faz? A gente enxerga, né? Como você fala, vai furar o olho, vai enxergar mais? Não quero enxergar mais. Seria o mesmo da mediunidade, é uma coisa que está dentro da gente. E muitas pessoas acham que é um castigo, porque tem aquela crença, né? Toda pessoa que é um médium, porque na vida passada ele foi um serial killer, ele matou um monte de gente, e agora ele voltou como médium, que é um castigo. Não é castigo. Deus não castiga. A gente tem que tirar essas crenças que Deus castiga a gente. É oportunidade. Às vezes de um reparo, sim. Mas também é a oportunidade de ensinar outra pessoa. É a oportunidade de estar ali trabalhando na caridade, no amor. É sempre oportunidade. Mas eu não quero trabalhar. Então não trabalhe. Se você acha que não é um momento, se você não está afim. Mas eu digo, o curso é muito importante, essa educação mediúnica. Porque esse curso não é um curso para preparar médios para trabalhar numa mesa de desobsessão. O curso é um curso de autoconhecimento. Então, todos aqueles que tiverem a oportunidade de fazer esse curso, que faça. Se tiver, né, pessoas que têm essa conexão com o espiritismo, que faça. Sei que outras linhas também, espirituais, humanas, todos têm também o seu desenvolvimento, e cada um do seu jeito, mas nós estamos falando de nós aqui que somos espíritas. Então, no nosso caso, quem tiver a oportunidade, que faça, que se dê essa oportunidade, que se dê esse presente. Bom, existe mediunidade de outras religiões? Sim, a mediunidade, ela é inerente ao ser humano. A mediunidade é do ser humano. Então quer dizer que só o espírita tem mediunidade? Não. O cara que mora lá no norte da Europa, lá na Islândia, lá perto da casa do Papai Noel, ele tem mediunidade. Todo mundo tem. Todos nós temos mediunidade. Então todas as religiões têm mediunidade. Todas têm. Então, como que se faz? Como que isso acontece nas outras religiões? Cada religião vai ter o seu jeito de trabalhar, não tem o mesmo nome. A igreja evangélica vai dar outro nome, a pessoa tem dons de línguas, essas coisas, todas essas coisas, todos esses nomes. Mas a pessoa trabalha na mediunidade de alguma forma. Agora nós, que temos como uma base espírita, a gente tem muito material para estudar, a gente tem muito material. Então a gente, espírita, a gente pode, nós temos as obras básicas de Kardec, né? No livro dos Espíritos ele até comenta alguma coisa, né? Mas a base que nós temos, né, é o próprio livro dos médiuns, né? O livro dos médiuns, eu acho que ele é um bom livro para começar a estudar, entender, conhecer, né, do Allan Kardec. Mas nós também temos a série Nosso Lar, do Chico Xavier. São 12 livros, eu li até o 5º, é muito bom. Espero terminar esses livros, né? Então, para começar, eu acredito que esses livros já vai dar uma boa visão para a gente, né? Do que é a mediunidade. E a mediunidade, o tema dessa palestra é a mediunidade da nova era. Então, tudo isso que eu venho falando são coisas que foram construídas.
partir de Allan Kardec do Livro dos Espíritos. Mas no tempo de hoje, como eu disse no começo, até os homens das cavernas, ele tinha mediunidade. Mas conforme a gente tá dentro da natureza, tudo evolui, esse corpo, esse meu corpo, esse nosso corpo de agora, não é o mesmo corpo da pessoa que encarnou há 10 mil anos atrás. Então a gente vem se lapidando. Então se a gente perceber, hoje o homem está mais sensível. Hoje o homem está muito mais sensível. Ah, mas sempre teve depressão, sempre teve tristeza, sempre teve suicídio, sempre teve todas essas coisas. No entanto, conforme a gente foi se lapidando, a gente está mais sensível. Então, como lidar com essa mediunidade? Por exemplo, até os anos 80, os médiuns, eles eram inconscientes. Ou seja, a pessoa ela ia trabalhar ali, então num lugar, numa mesa de desobsessão, ela incorporava um espírito, seja um de luz para passar uma mensagem, ou seja, um não muito legal, ela não lembrava o que acontecia. Ela não lembrava. Simplesmente ela ficava ali numa sessão de 1h30, 2 horas, ela não lembrava o que acontecia. Aí acabava, ela ia para casa dela. Por que acontecia isso? Porque não existia a educação mediúnica. Então, o espírito entende assim: olha, a pessoa não entende muito bem, então eu vou lá, vou trabalhar. A gente era literalmente só um aparelho ali. Então, o espírito vinha, passava a mensagem e ia embora. Só que a gente foi estudando, a gente foi se lapidando. Hoje, o médium, para trabalhar, ele tem que ter conhecimento. Porque quando tem um atendimento, tem um ser de luz passando uma mensagem, essa mensagem, o médico vai absorver alguma coisa para ele também. Porque se ele está naquela situação, é muito comum pessoas que trabalham assim, como na orientação, muitos casos, os casos têm a ver com a gente. Às vezes uma pessoa ela vai falar de um problema dela que ela está passando, e o problema tem a ver comigo. Então aquele espírito está passando a mensagem, então eu estou aprendendo ali, como médium de atendimento, e aquela pessoa, consulente ali, também está aprendendo, então todo mundo está aprendendo. Então hoje o médium, ele não é só, falar, vem espírito, trabalho, e depois eu não sei nem o que aconteceu, e depois falar, não sei o que aconteceu. Porque é a oportunidade, imagina, a gente está num lugar preparado, num ambiente com higienização espiritual, todo preparado para vir um espírito mais evoluído, passar uma mensagem, e eu vou perder o melhor da festa, no final, o que aconteceu? Não sei, não, eu estou ali para aprender também. Então, dos anos 80 para cá, quem nasceu dos anos 80 para frente, para cá, é médium ou semiconsciente ou consciente. Tem gente que às vezes, essa mediunidade, ela é muito sutil. Então, às vezes, eu já vi muito isso no desenvolvimento mediúnico, a pessoa fala assim, será se sou eu ou será se é o espírito que está falando? Porque ele achava que era uma coisa mais assim, mais grosseira, mais forte, mas não, é muito sutil, às vezes é uma inspiração, uma intuição. A gente percebe, eu mesmo aqui, eu não percebo que tem um ser aqui falando comigo, mas eu sei que eu estou acompanhado, Eu sei. Por que eu sei? Porque eu preparo a palestra, eu estudo a palestra, e quando eu vou fazer a palestra, sempre tem uma coisinha a mais. Esse a mais eu sei que não sou eu. Mas em nenhum momento eu alterei a minha voz, algum tipo de trijeito, nada. Simplesmente é uma coisa muito sutil. Então, como o Chico Xavier fazia, que era aquela coisa louca, que a mão dele ficava assim, hoje em dia, dificilmente tem. Hoje em dia, uma pessoa, ela tem uma inspiração, ela escreve, e as ideias vão vindo. Isso vai de caso a caso, depende do nível de conhecimento, intelectual mesmo, da pessoa de escrever bem ou não escrever, e a pessoa começa a escrever. E a gente vê a mediunidade é uma coisa incrível, Porque as pessoas acham que a mediunidade ela é algo que a pessoa ela recebeu, desde criança ela tem, é de família espírita. Uma vez uma pessoa falou assim, nossa, mas a família é Gaspareto, todo mundo é médium lá, e aquela coisa que é desde criança, mas a mediunidade, como ela é física, às vezes ela pode se manifestar mais tarde, com 30 anos. Esse dia eu estava assistindo um documentário de umas brasileiras, acho que eu bonito, uma senhorinha, que quando ela tinha 70 anos, de repente abriu. Ela nunca ligou, ela era católica, ia para a igreja, rezava lá o texto dela, e de repente abriu a mediunidade dela, e ela começou a atender na casa dela, venceu o pessoal, com 70 anos abriu. Então, ela é biológica. Então, quando ela vai abrir? Eu não sei, isso são coisas, coisas que Deus é uma coisa individual, que Deus sabe de cada um.
Então, com o desenvolvimento mediúnico, com a educação mediúnica, não tem essa ilusão que eu vou lá para virar médium. Simplesmente você vai lá lapidar o seu dom. Aquilo que já é seu, você vai ampliar. E se você quiser trabalhar em um lugar, sempre é bom. Uma casa espírita sempre precisa de trabalhadores. Mas se você quiser levar a sua vida, não gosto, eu só quero assistir as palestras, mas eu tenho certeza que é algo que vai servir na sua vida, no seu dia a dia, né? E é isso, né? Tem bastante coisa para falar sobre a mediunidade, mas a mediunidade da nova era, que a gente está precisando de trabalhadores. A gente está precisando de trabalhadores, né? E a mediunidade, ela também não pode se limitar. Toda terça-feira eu vou ao centro trabalhar na desobsessão. 2 horas eu dou a minha mediunidade. Mas a mediunidade é todo dia, é todo momento. A gente troca energia. A mediunidade, como eu disse no início, ela pode ser, eu posso ser médium de um espírito, de um outro ser que está em outra dimensão, que vem mandar uma mensagem, né? Ou no meu dia a dia, porque nós, apesar de nós não chegarmos, a gente tem nosso campo energético. Então imagine assim, eu trabalho com a Luísa, nós estamos trabalhando e hoje eu não estou muito bem. E ela não desenvolveu a mediunidade, só que ela tem uma mediunidade que nós chamamos de transporte. Ela capta energia, ela é uma esponjinha. E eu estou mal lá, eu briguei em casa, né? Não sou um cara muito legal, não ligo para Deus, não estou nem aí. Estou nem aí, estou vivendo a vida aí, estou sobrevivendo aí, tocando a vida de qualquer jeito. E ela não tem um estudo desenvolvido. Ela vai captar minha energia. E de repente não tem aquele que a pessoa chega lá mal, aí vai bater um papo com a outra e fala, nossa, a pessoa fala assim, a pessoa que está ruim, né, no caso, eu estava ruim, eu estava péssimo, conversei com você, fiquei ótimo, e você ficou, né, mal. Por quê? Porque você não sabe se cuidar, você não sabe se proteger, você não sabe se proteger o seu corpo, com uma oração, com exercícios mesmo, sair de casa, coisas que você aprende dentro de uma educação mediúnica, dentro de uma sala de aula, você se proteger, porque o mundo aí é terra de ninguém, a gente não sabe o que o outro carrega com ele, então a gente tem que aprender a nos protegermos, né? Para a gente encarar a vida. Nesse sentido, então é importante a educação mediúnica. Então eu convido a todos, né? Procure, acredito que a maioria das pessoas aqui da região, procure casas que tenham o desenvolvimento mediúnico, tem muitas casas que tem, espero que aqui em breve tenha também, porque é uma casa que já faz um trabalho tão lindo, tem um trabalho. Os doutores têm um trabalho de quinta, é um trabalho tão maravilhoso, tem a palestra, tem um passe. É importante a gente desenvolver esse lado, educar esse lado nosso, que vai além de trabalhar, que é para o nosso dia a dia, que é para nossas relações, a gente perceber mesmo, é um autoconhecimento, a gente fazer essa reforma íntima. E para encerrar, eu sempre volto na reforma íntima, que eu acho que é muito importante. Certa vez eu estava assistindo um vídeo, né, no YouTube, e uma pessoa mandou uma pergunta para aquele médico Robson Pinheiro, qual que era, se existia alguma técnica de defesa espiritual para não pegar os ataques. Ele falou, existe um monte, se você fazer o curso, como eu disse, se você fazer a educação mediúnica, você vai aprender um monte de coisas. Mas a coisa mais importante, você pode dominar todas as técnicas, é a reforma íntima. Porque eu posso aprender a técnica lá, que vai me proteger. Mas se eu não cuidar do meu coração, se eu não mudar o meu jeito de pensar, se eu não mudar os meus defeitos, não adianta. Então a reforma íntima é a coisa mais importante. E a coisa que dá mais trabalho. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, Joana, aqui, e a gente estava falando sobre a reforma íntima, sobre o autoconhecimento, né? É muito comum as pessoas chegarem no espiritismo e sentir uma liberdade, né? Porque não tem uma figura central, né? Um pastor, um dirigente central. Então a pessoa ela se sente muito solta, porque é você com você mesmo. Claro, então beleza, não tem ninguém, né, me vigiando, eu tô solto, mas aí que dá. Talvez eu acredito que dá muito mais trabalho você ter esse autoconhecimento, você se reconhecer, você olhar seus defeitos. É uma coisa muito, muito profunda, mas ela é muito bonita também, não é uma coisa ruim, é uma coisa muito bonita você ter a sabedoria, a autorresponsabilidade de olhar para os seus defeitos e conseguir ressignificar eles, saber que a gente é ser humano, mas a gente consegue mudar. A gente tem todo santo dia, a oportunidade de mudar e tirar esse peso, né? Porque às vezes é muito comum a gente percebe, olha, eu tenho esse defeito,
e ficar ali se martirizando, eu ainda faço fofoca, não consigo, é mais forte que eu. Mas a gente saber que é possível a gente mudar, que é possível. Se você já mapeou dentro de você que você, né, tem a língua meio solta, começa a prestar atenção nisso, começa a olhar para isso com cuidado, começa a olhar isso com carinho, sem julgamento, sabe? Se você sabe que você não dá conta, então na hora do cafezinho lá, que todo mundo vai lá fazer uma fofoquinha, não vai depois. O pessoal gosta de ir lá 3h15, então eu vou 3h25 lá no café. Porque se eu for lá, eu sei que eu não dou conta, eu boto uma fofoca. Então a gente conseguir ter essa sabedoria, é isso mesmo, porque a gente não é santo, né? A gente está aprendendo. Então, eu deixo esse ensinamento para vocês e espero voltar aqui para a gente continuar o papo sobre mediunidade. E a mediunidade é um dom que a gente traz. O dom, a gente aprendeu como aquela pessoa ela é maravilhosa, ela tem um dom, ela escreve livros, ela recebe mensagens, mas a mediunidade é algo que a gente vai desenvolvendo ao longo das vidas. Então, ninguém é melhor que ninguém nasceu melhor que ninguém. Então, aquilo que a gente tem, a gente precisa cuidar e não ficar andando pro lado, porque às vezes a pessoa fala assim, né? Uma vez uma pessoa falou para mim assim, nossa, você faz palestra? O meu trabalho de fazer palestra, a pessoa que fica na recepção, a pessoa que vai no centro espírita, é a mesma coisa, não tem diferença. E não falo isso com falsa modéstia não, de coração, porque eu acho que é tão importante a pessoa que vem aqui prepare esse ambiente para a gente. Olha que limpinho isso aqui, senão não tinha palestra. Isso é na vida, né? A gente tem essa coisa que é a pessoa que é o diretor da empresa, ele é melhor que a pessoa que vai. Não é, isso é uma visão que a gente tem errada. Para Deus nós somos todos iguais. A pessoa que serve um copinho ali de água para a gente, prepara, traz as flores, tudo é importante, tudo é importante. Todos nós somos peça de um grande quebra-cabeça de Deus. Todos nós somos peças muito importantes de tudo isso. Então a gente é muito especial. Cada um de vocês é a menina dos olhos de Deus. Nós todos somos importantes. Então olhar para essa mediunidade como uma oportunidade de se conhecer, de se corrigir e seguir a caminhada. Muito obrigado, que assim seja.